Alô, galera, vamos juntos aqui fazer uma rápida revisão sobre o pensamento de Marx, do grande pensador, do grande filósofo, do grande intelectual alemão Karl Marx, que viveu no século XIX. 2018, inclusive, comemoramos o bicentenário do nascimento do Karl Marx. Para tanto, eu vou fazer uso aqui é, de uma de uma projeção, de um slide, tá certo? Com algumas lâminas para a gente refletir aqui rapidamente sobre as ideias centrais do Karl Marx. Primeiro é preciso entender que o Marx ele surge como um grande pensador em meados do século XIX, quando ele publica o livro, melhor dizendo, um panfleto, né, intitulado Manifesto Comunista, onde ele conclamava a classe trabalhadora a se unir em prol da derrubada do capitalismo e da implantação do que ele chamaria de ditadura do proletariado, uma sociedade comunista, onde não haveria instituições, onde não haveria o Estado, onde não haveria instituições opressoras. Exatamente pela razão de que não seria necessário. Todos os meios de produção de riqueza e de vida digna seriam de todos. A gente sabe que no capitalismo não é assim. No capitalismo vale três coisas: a obtenção do lucro desenfreado, a defesa intransigente da propriedade privada e também, obviamente, a exploração da mão de obra, sem a qual você não tem a produção de riqueza exacerbada na classe da burguesia, né, que são os donos dos meios de produção de riqueza, banqueiros, comerciantes, latifundiários, industriais, empresários e assim por diante. Ok, pessoal? Marx, também é importante salientar, surge dentro de um contexto muito bem específico. Ele está ali em meados do século XIX, quando o capitalismo se mostrava extremamente cruel, não é? Se hoje percebemos um capitalismo cruel, no sentido da exploração da mão de obra, da destruição do meio ambiente, em prol do dinheiro, das relações trabalhistas precárias, da concentração de renda por parte de poucos, né? E a exclusão de muitos. Se hoje nós percebemos tudo isso, na época de Marx, essa realidade ainda era muito mais áspera, muito mais cruel, muito mais gigantescamente falando danosa para a classe trabalhadora. De modo que suas ideias, suas teorias, embora não estejam relacionadas todas a um contexto específico do século XIX, segunda etapa da Revolução Industrial, o imperialismo das nações capitalistas, embora estivesse situada dentro de um contexto histórico, econômico, político, social, totalmente específico, suas ideias ainda hoje repercutem, são são objetos de estudo, de análise, de simpósios, de reflexões mundo afora, já incentivou aí revoluções em alguns países que não deram certo e não prosperaram e não foram também adiante e não perduraram por diferentes motivos, mas é história, né? Tanto que estamos estudando o Marx. E o estudamos não só em história, mas em sociologia, em filosofia e até mesmo na geografia, ou seja, em todas as chamadas ciências humanas, também nas ciências sociais. Olha só, para Marx, questão da doutrina ou do pensamento do materialismo histórico, o que movimentava a história da humanidade era a luta de classes. Quais classes? Particularmente duas: a burguesia, detentora dos meios de produção de riqueza, e também a classe trabalhadora, que chamamos de proletariado. A classe trabalhadora nada possui a não ser a sua própria força de trabalho, que vende ou aluga em troca de um salário mensal. E se você for ver direitinho, nessa questão, ainda hoje você pode constatar que as coisas não mudaram tanto assim. Então, o motor da história era essa contradição, era essa luta de classe, e você indo desde a pré-história, no momento em que os homens se sedentarizam,
e se apossam de determinadas áreas onde a caça era mais abundante, onde os recursos naturais eram mais prósperos. Dali você começa a se estabelecer a relação entre possuídos e possuidores, ok? Que, de certa forma, como já disse, perdura até os dias de hoje. Então, o capitalismo era essa contradição e Marx pregava essa superação, a superação de uma sociedade injusta, de uma sociedade onde o abismo que separava o proletariado da burguesia era gigantesco. Só que para você chegar num comunismo, uma sociedade sem classes, Marx exatamente idealiza o socialismo, que seria uma fase de transição, tá certo? Onde o Estado, o poder público, ele se apropriaria de todos os meios de produção de riqueza, acabaria, portanto, com a propriedade privada, seria uma economia planificada para moldar as condições propícias com vistas à futura obtenção de uma sociedade sem classes, coisa que não chegou a acontecer em nenhum país por diferentes razões, por diferentes motivos. Aí entra toda essa perspectiva que nós estamos falando, materialismo histórico, o pensamento de Marx sobre o capitalismo, que ele entendia ser essa sociedade tão danosa, tão prejudicial e tão injusta, o modelo que ele preconizava de modelo de organização política, social e econômico, e alguns conceitos elementares, como, por exemplo, esse que eu trago aqui. Olha só. Não é bem isso, é isso aqui. A questão da mercadoria como uma espécie de, quase que como uma espécie de um deus, né? Como uma espécie de uma entidade com vida própria, né? Na minha aula completa, eu não chego a esboçar isso, porque isso é fruto da minha aula seguinte, da parte 2, que eu ainda não gravei, mas vou disponibilizar em breve no meu canal. Mas é mais ou menos assim, se colocar a mercadoria muitas vezes acima das próprias pessoas, né? Onde as mercadorias ganham um valor, né? Uma importância, um ponto central no meio da sociedade, até mesmo superior às pessoas, diga-se passagem, os pobres, a classe trabalhadora. E antes, eu falando sobre essas relações de produção, né? Já ia esquecendo e não posso deixar de mencionar isso nessa revisão, o que Marx chamava também de transformação da força de trabalho em uma mercadoria. Né? Falando em mercadoria, eu lembrei disso. Então, a força de trabalho tornou-se uma mercadoria na proporção em que o proletariado vende sua força de trabalho ao empresário. O trabalho, então, virou um produto que poderia, portanto, ser trocado, poderia ser mercadejado, como de fato vem acontecendo, sobretudo desde a Revolução Industrial na Inglaterra do século XVIII até os dias atuais. Então, para finalizar o vídeo, que é um vídeo curto, apenas de revisão, destaco a parte da alienação do trabalho. É importante dizer que para Marx o trabalho se tornava alienado na proporção em que o trabalhador na linha de montagem ele não tinha mais a noção do todo. Como assim não tinha mais a noção do todo? Olha só, antes, quando o trabalho era muito artesanal, feito de forma mais manual, mais caseira, podemos assim dizer, o trabalhador era muitas vezes também o próprio dono dali da oficina, não é? Onde ele fabricava a rede, onde ele fabricava o calçado, outra peça qualquer. A matéria-prima era também dele, muitas vezes ele mesmo colhia e obtinha essa matéria bruta, transformando em matéria-prima. Para ficar mais claro, a matéria bruta seria, por exemplo, a árvore, a matéria-prima seria a derrubada dessa árvore, transformando na peça de madeira que vai virar a mesa, que vai virar a porta, que vai virar a cadeira, que vai virar qualquer outro utensílio, armário e assim por diante. Então, ele fazia tudo praticamente dentro dessa linha de produção desse bem, dessa mercadoria, desse produto que a gente está aqui exemplificando.
E muitas vezes ele próprio vendia ao consumidor final, às vezes era feito até por encomenda, mas com o advento da maquinofatura, a Revolução Industrial, e na segunda etapa da Revolução Industrial que Marx viveu, já um processo também de automatização assim, da produção, o trabalhador estava na linha de montagem e ele era agora, não era mais o dono, né? Ele era só uma peça ali, uma engrenagem junto a todo esse sistema. Ele, como já disse, conta somente com sua mão de obra, né? Que ele vende, que ele aluga em troca de um salário quinzenal, semanal, mensal, enfim que seja. O que ocorre? Ele participa de uma etapa da produção. Ou ele prega, ou ele bate, ou ele encaixota, ou ele pinta, ou ele parafusa, ou ele aperta, ou ele engata, ou ele plastifica. Ele faz uma coisa só. Porque a peça que vai sendo produzida, ela vai passando por uma esteira e diferentes setores, diferentes grupos de funcionários vão fazendo apenas uma parte, de modo que o trabalho todo que finaliza lá na frente, culminando com essa peça, com essa mercadoria, com esse produto que foi feito, o trabalhador lá da outra ponta ele não tem a noção do todo mais, não é? Ele não sabe também para onde vai aquilo, quem vai consumir, muitas vezes para outro país, outro continente. Percebe as mudanças? Meio que no senso comum, a gente tem a palavra alienação muito como essa ideia de uma pessoa alienada seria uma pessoa fora assim da realidade, no mundo da lua, que não liga para muitas coisas, que não entende, que é facilmente enganada, que não tem noção do concreto e assim por diante. Mas na teoria marxista, a alienação do trabalho tem essa conotação que eu acabei de dizer para você, muito mais no sentido de perda da noção do todo na produção do bem que ele fazia na manufatura. Com a maquinofatura, ele participa apenas de uma etapa e perde essa noção do todo com relação à feitura do bem, da mercadoria que ele próprio ajuda a produzir. Tá legal, pessoal? Então era isso que eu tinha para trabalhar com vocês, a título de revisão. Espero ter sido útil nesse sentido. Então vamos nos aprofundar, ler e se interar um pouco mais sobre esse tema, se possível até resolver questões para poder a gente se tornar bem craque, né? Fera nessa matéria. Valeu? Beijo no coração para todos e até a próxima. Fui!